Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. 5, 4, 3, 2. Leandro Souza. Deixa comigo, sou eu mesmo, Leandro Souza. Bom dia para quem está de dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo, meu amigo, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigado por estar escutando mais um podcast Comenta na Voz. Prepare-se. A partir de agora, o show vai começar. Olá, seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Vou chamar de telenauta, porque é uma mistura de telespectador com internauta, que está conectado no primeiro programa de estreia do Giro na Voz do Repórter, aqui pela sua TV Serra Verde. Muito obrigado pela sua audiência, já vou agradecendo também pela sua paciência. E hoje um programa de estreia, um programa bem descontraído, um programa que vai levar para você, esse Giro na Voz do Repórter, informações, debates, mesa redonda e também, claro, vamos falar de muito futebol e esportes em geral. Nesse estilo aqui, meio que todo mundo nos seus home office, né? Em casa, estou aqui no quarto, os nossos participantes que eu vou já apresentar também em casa, mantendo esse distanciamento social. Então vamos começar nos apresentando nesse primeiro programa de estreia. Você que muitos já nos conhece, mas vamos nos apresentar e na sequência eu vou usar a sequência alfabética, tá? Então vou começar com Ronald Pinheiro, para ele dar o seu alô, o seu bom dia neste sábado de estreia do programa Giro na Voz do Repórter. Bom dia, Ronald, seja bem-vindo. Bom dia, Leandro, bom dia, meu amigo Sansão Moreira, todos internautas, né, como você fala. Estamos aqui para colaborar com o programa, até aquela bola que estou aqui com vocês. Obrigado, Ronald. E do outro lado da tela, conosco aqui participando desse programa de estreia, o nosso eclético, né? Ele que joga em várias posições, ele que é comentarista esportivo, ele que dá uma de repórter também, vai dar com repórter qualquer dia desses, mas é o nosso Sansão Moreira. Seja bem-vindo, Sansão. Bom dia, Charles. Aliás, Charles, olha aí, vocês dois são muito parecidos. Bom dia, meu amigo Ronald. Bom dia, meu amigo Leandro. É um prazer muito grande. A gente vai falar de futebol, vai bater aquele papo com você e está sempre aqui, conectado com você. Valeu, meu amigo internauta. Aquele abraço, fique com a gente. É só o comecinho, é só o vai bola, para lá e para cá. Já a gente vai começar para valer. Exatamente, e esse é o nosso programa de estreia. Então a gente agradece a você, agradece principalmente ao carinho da audiência de você que está aí no sábado pela manhã em casa, acompanhando o programa Giro na Voz do Repórter. E você já sabe, vai lá, curte, segue, compartilha, distribui aí esse conteúdo para todos os seus amigos, para os seus inimigos também. Vamos fazer desse programa Giro na Voz do Repórter o programa de maior audiência na TV brasileira, quiçá mundial. Olha aí, Ronald. Mas vamos lá. E hoje, como é o programa de estreia, a gente vai falar de vários esportes, mas principalmente, claro, nós vamos focar no futebol e no futebol brasileiro, tá? Principalmente nesse momento de retomada, tá certo que já começamos há algum tempo, mas de retomada do futebol brasileiro, por que não mundial, depois dessa pandemia que nos assolou, né? Depois desse vírus aí do Covid-19 que veio aí e praticamente paralisou o mundo. Agora que nós já estamos voltando, ainda não na normalidade. A gente conversava mais cedo com o Ronald Pinheiro, a gente falava sobre isso. Não voltou ainda. Estamos num novo normal, então a gente tem que se adaptar. A gente tem que verificar alguns
alguns atos que a gente fazia antes que nós não podemos fazer no momento ainda. A gente torce para que isso melhore. Mas como deu uma melhorada, alguns esportes estão voltando. Dentre eles o futebol, e a gente vai falar sobre isso. Mas antes de entrarmos principalmente no futebol brasileiro específico, eu queria que o Ronald comentasse, depois do Sansão, sobre essa questão da retomada dos esportes, principalmente do futebol, após essa... Não após, né? Durante essa pandemia. Vai lá, Ronald. Ok, o futebol voltou e trouxe alegria para quem é adepto do esporte mais popular do planeta. Então voltou na Alemanha a primeira, vou relembrar, o primeiro país que tomou medidas mais sérias também, de proteção, de lockdown, porque eu tenho resultado. Na América subiu muito na computação do alemão. Claro, não agrada a todos, né? Algumas pessoas estaram com outro, mas a Alemanha é a primeira, o país de futebol, com o esporte americano. Depois, outros países seguiram essa linha. A Espanha também está não foi embora, está circulando, mas a Espanha entrou. E a própria Itália, por minha surpresa, que a Itália ia demorar, porque foi lá que aconteceu a primeira, mais precisamente o técnico, onde tem os grupos de futebol do Atalanta, bem longe, acho que não foi campeão, da Liga Europa, quando o Valência fez uma coisa terrivelmente lá, morreram, só para você ter uma ideia, só em Bergamo, 800. Então a saúde não estava preparada para esse de bater muito forte na Itália. Medida prática, né? Os italianos na época deu a mínima no início, depois que ele viu a prática. É isso aí, o Brasil agora, no mês de agosto, no mês de julho, em algumas regiões, futebol profissional, estamos aí pedindo a Deus, né? Para que continue abençoando o nosso país, sequencie essas competições nacionais que devem ir até o final, até o mês de fevereiro. É isso aí. E você, Sansão? Como é que você viu aí ou está vendo, né? Eu vou falar de um momento de transição, né? Nós estamos num momento de transição. A pandemia veio, assolou, muita gente morta, né? Muita gente perdeu a vida, muitas famílias ficaram aí destroçadas com seus entes queridos falecendo, mas agora a vida começa a tomar o rumo de novo nos trilhos, começa a termos novamente uma vida num novo normal, né? Nós não estamos ainda na normalidade, estamos num novo normal. Mas aí como você avalia tudo isso, e agora, claro, com a volta, né, dos nossos esportes, tênis está voltando, né? Voltou aí agora com o US Open, a NBA voltou também nos playoffs. Ontem nós tivemos o início da temporada do futebol americano, da NFL, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, mas estamos voltando. A sua opinião, Sansão? Eu, assim, Leandro, fico feliz com a volta, mas eu de antemão lhe diria, se eu fosse hoje o presidente da CBF, eu não teria autorizado a volta do futebol. Sabe, assim, é umas questões temerárias. Se algumas regiões está beleza, a outra ainda não está. Por exemplo, eu estou por base Goiás, que aconteceu com o próprio Goiás, né? Teve alguns jogadores que não puderam ir na primeira rodada, tem jogos a cumprir. Claro que nós, como cronistas, eu como cronista, estou adorando, estou delirando com a volta do futebol, até porque preciso dele, né, para que a gente possa ter, né, uma vida mais normal nesse novo normal. Mas eu diria para você que, sinceramente, como residente de bairro e de cidade que ainda não está livre, porque não se engane, nós não estamos livres dessa pandemia, eu me preocupo. E até porque alguns protocolos da CBF me deixam assim abismados, sabe, Leandro? Proibiram os jogadores, né, de fazer perfilação para o internacional. Mas, no entanto, o que muda nisso? O que muda? Porque depois os caras tiram a máscara, vão para o combate, vão no suor, vão se trombar. O que muda com aqueles caras que estão lá no campo? Quer dizer, eu como cronista estou adorando a volta do futebol, mas como pessoa física e como morador de bairro, ainda estou bem preocupado com a questão da pandemia, meu amigo Leandro Silva.
Essas são, eu também concordo contigo, né? Tem algumas coisas que a gente, como eu falei, é um novo normal. Mas tem coisas que realmente eu não entendo bem, né? Porque a CBF, ela faz o quê? Ela libera o jogo, né? Aí o jogador não pode perfilar para o hino, outro jogador tem que ficar, por exemplo, como não tem público, tem que ficar na arquibancada e distante do seu companheiro lá e tal. Mas aí na hora do jogo vai falar com o técnico, tira a máscara e tal. Então tem, porque se é vírus, né, a qualquer momento corre o risco ali de ser contaminado. Mas tudo bem, pra gente realmente é importante isso, essa volta, né? As atividades estão voltando, mas a gente repete, e eu gosto de confirmar isso aí, e eu tenho certeza que vocês também têm essa mesma opinião que eu. A questão dos cuidados. Tá? Por exemplo, aqui em Fortaleza, onde eu estou, aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, as areninhas, né, que nós temos aqui, que são campos públicos, feitos pelo governo do estado e outros pela prefeitura, que dá a opção de jogos de local de entretenimento para a juventude, para a comunidade, já foi liberado nessa fase alguns jogos, né, chamados de racha, né, os rachões aí que a gente conhece, e tanto tem aí no Amador, no subúrbio. Mas em outros locais não. E a gente sabe que quando tem um jogo, chama atenção. O brasileiro gosta de futebol, gosta de esporte. Então, quando tem um evento desse, junta pessoas, aglomera pessoas. Então, temos que ter cuidado com isso. Aí, continuar usando máscara, continuar lavando as mãos com álcool gel, se você estiver na rua. Em casa, lavar mesmo com água e sabão. Já que o álcool gel, alguns aproveitaram aí para aumentar o preço, né? Então, tudo isso aí a gente tem que ver. Mas lembrando que nós não passamos pela pandemia ainda. Nós ainda estamos vivendo a pandemia e temos que nos cuidar. Cuidar dos nossos entes queridos, principalmente dos nossos, não vou chamar de idosos, né? Na nossa melhor idade, que nós estamos já chegando nessa melhor idade. Como também das nossas crianças, que tem alguma comorbidade, alguma doença pré-existente. Então, a gente tem que se cuidar disso aí. Mas, esporte voltando, aos poucos voltando, a nossa vida vai voltar ao normal, se Deus quiser. Tá? E eu espero que volte o mais rápido possível, principalmente quando tivermos aí as vacinas para nos proteger. Não é isso mesmo? Alguma coisa dos dois? Vamos passar adiante? Bom, só para dizer assim, tem algumas coisas que a gente tem que observar. Por exemplo, eu vi num certo programa televisivo aí o cara falando assim, engraçado, não se pode se reunir na praia, mas pode se reunir no supermercado. Não se pode se reunir para ir para a praia, mas pode lotar os ônibus. Quer dizer, se não tem essa rigorosidade toda no transporte coletivo, por que existem alguns setores e outros não? Isso é uma preocupação a mais, sem dúvida nenhuma. Isso, eu concordo contigo, Sansão. Inclusive ontem, na abertura da NFL, National Football League, né, a Liga de Futebol Americana, que é futebol americano, né, que é aquela bola meio... Não é oval, eu esqueci até o formato da bola, né, Ron? Não é oval, porque ali não é oval. É outro nome que tem na geometria. Me perdoe os professores de geometria, de matemática, eu não sei o nome não, mas eu vou pesquisar depois, trago para vocês em outros programas. Mas ontem, 23% do estádio estava ocupado. Né? Algumas, como eram famílias, né, ficaram bem próximos, ou não, bem espalhados dentro do estádio. Então, como era um estádio grande, mais de 100 mil pessoas, 23%, né, estava dando 18 mil, alguma coisinha de espectadores estavam lá no estádio. Então, algumas pessoas vão, alguns locais estão abrindo, outros não. Então, a gente tem que tomar precauções, tem que tomar cuidado. E outra coisa, o Brasil age de uma forma, dentro do Brasil, que é um país continental, o Ceará age de uma forma, Fortaleza age de uma forma, Tianguá age de outra, Sobral age de outra, né? Juazeiro do Norte age de outra forma, porque são condições diferentes, né? E além do nosso Brasil ser um país de dimensões continentais, o próprio Ceará também é enorme dentro do país, né? Então, temos todas essas nuances aí, essas diferenças de regiões, né? Somos bem diferentes, regionalizados, apesar de sermos todos cearenses, todos brasileiros, graças a Deus. Beleza? Então, mas vamos falar de futebol brasileiro, campeonato brasileiro, principalmente de Série A, né? Essa semana tivemos mais uma rodada, tá? Eu vou até colocar aqui para vocês uma noção do que foi essa rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. Vou dizer para você, viu, Ronald, e para você também, Sansão, os resultados.
E aí depois a gente comenta sobre esses resultados aí. E principalmente nós vamos falar, claro, nós estamos aqui no Ceará, vamos falar mais dos nossos dois representantes, Ceará e Fortaleza. Mas não vamos deixar de falar dos outros times do Brasileirão Série A, tá ok? Então, nesse meio de semana, começamos os jogos na quarta-feira, por a ordem de jogos, né? Atlético Paranaense 1, Botafogo 1, Fortaleza 1, Sport 0, Goiás 3, Coritiba 3, esse jogo aí foi emocionante, vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. São Paulo 1, Red Bull Bragantino 1, esse jogo também é interessante, 2 pênaltis perdidos aí do Bragantino. Fluminense 1, Flamengo 2, tá? E Santos 3, Atlético Mineiro 1. Esses os jogos da quarta-feira. Na quinta-feira, finalizando a rodada, que hoje é sábado, Corinthians 0, Palmeiras 2, Internacional 2, Ceará 0, Bahia 0, Grêmio 2 e Vasco da Gama 1, Atlético Goianiense 2. Então, Vasco perdeu. Exatamente. E aí, Ronald de Sansão, algum resultado surpreendente? Não vamos falar de Ceará e Fortaleza agora. Dos outros times aí, dos outros resultados. Algum resultado surpreendente? Ronald, pode começar. Eu acho que o vitória do Atlético Goianiense sobre o Vasco lá em São Paulo. O Vasco vinha bem na competição, está bem na competição, e o Atlético foi lá e venceu. Viraram. Então foi uma surpresa. E não tão surpresa assim, né? Desculpa aí essas paralelas. O Red Bull Bragantino, que estava mal na competição, está ainda, né, mal na competição, e conseguiu um empate em São Paulo. Em São Paulo. E tem, como você mesmo disse aí, 2 pênaltis perdidos. Eu acredito que a mudança do treinador do Red Bull Bragantino nessa luta que não possível deve ter influenciado positivamente o melhor desempenho do Red Bull. Eu que no início, antes de começar a bola rolada, eu classificava o Red Bull, que eu achava que o RB Bragantino ia ficar entre os 5 melhores colocados. Depois que eu buscar pela zona da degola, e agora deu uma aliviada, já teve um pouco de resultado do Palmeiras, e agora um bom resultado do São Paulo. Então, quer dizer, eu acho que o problema lá era treinador. Para mim, surpresa só esses 2 resultados, na minha opinião. A derrota do Vasco e a vitória, e o empate aí, o tropeço, vamos dizer assim, dessa do São Paulo contra o Red Bull, que agora está começando a se afirmar. Para você, Sandro. Quanto a mim, Leandro, assim, eu diria que surpresa para mim, não. O futebol brasileiro não me surpreende. Até porque desde que começou o campeonato, eu vejo um campeonato niveladíssimo, né? E niveladíssimo, eu digo na questão, até por baixo, tecnicamente, o campeonato brasileiro. Eu desconfio da técnica usada nos clubes. Então, não tem muita surpresa, até para mim, com todo respeito a Flamengo, a Palmeiras, se existe um campeonato que as equipes, no meu modo de entender, estão muito, mas muito iguais. A questão salarial, tudo bem, modifica um pouquinho, mas tecnicamente talvez seja para mim o campeonato mais igual de todos os tempos que eu possa ver até agora. Né? Não há aquela superioridade tamanha que víamos ano passado, por exemplo. O Flamengo desfilava em qualquer jogo no Maracanã, brincava, fazia gol a hora que queria. Hoje não. Para vencer a duras penas, qualquer adversário sofre da mesma forma. Então, assim, é triste dizer isso, talvez. Nível técnico, para mim, nivelado por baixo. Mas é muito legal saber que, pela primeira vez, assim, essa questão de estar em casa ou fora é muito... como é que eu posso dizer? Muito igual, não tem essa. Eu acho que Fortaleza pode ir lá fora, Ceará pode ir lá fora, ou aqui dentro perder alguns pontos importantes, porque o nivelamento por baixo. E eu acho assim, eu acho o campeonato mais igual de todos os tempos, na minha opinião, será esse, com pandemia e tudo, viu, Leandro? Olha, e eu concordo contigo, viu, Sansão? Até porque esse ano, daqui a pouco a gente vai entrar mais especificamente nos jogos dos representantes cearenses, Ceará e Fortaleza, mas esse ano tá muito surreal esse campeonato. A pontuação esse ano vai ser muito baixa.
viu? Para sair, por exemplo, para se livrar da zona de rebaixamento, a pontuação tenho certeza que vai ser um pouquinho, a não ser que muito da competição daqui em diante. Mas para você conseguir se livrar da zona de rebaixamento, claro, vai ser ali por 1 ou 2 pontos, mas parece que a pontuação vai ser mais baixa. O líder também, o campeão, a pontuação vai ser mais baixa, porque está tendo muita oscilação das equipes nesse campeonato. A gente não vê aí um time que está realmente despontando. Vou colocar aqui na tela de novo os jogos aqui, para você, amigo internauta, telenauta que está nos acompanhando. Você vê que o Internacional, que é líder, ganhou do Ceará, tudo bem, mas você vê o Vasco, e a gente vê que não tem um time para lutar ali pela liderança. Tá ganhando, tá, mas perdeu do Atlético Goianiense, que tá lá embaixo, tá? O Red Bull Bragantino, como o Ronald falou, que é o massa bruta, ele fez um investimento, mas no meu entender, a Red Bull, a empresa Red Bull fez um investimento, mas um investimento meio que ali com um pezinho atrás. Não foi aquele investimento de, vou jogar milhões ali pro time ser campeão. Não, foi campeão da Série B. Para a Série A, é outra conversa, tá? Aí o Goiás e Curitiba, aí sim, esse jogo eu queria colocar aqui um parênteses nesse jogo, porque foi um jogo maluco. O time abre 2-0, depois leva a virada e no final o time empata. Então foi um jogo realmente emocionante, né? E duas equipes que estão lá embaixo na competição. Tá certo que o Goiás está com 2 partidas a menos. Devido à pandemia, o Goiás, como vocês já falaram no início do programa, teve jogo que não tinha nem jogadores, os 11 para colocar em campo, imagine reserva, né? Então foi adiado essa partida, mas mesmo com 2 pontos a menos, o Goiás até agora não se encontrou. Inclusive está até buscando aí mudança de técnico, mudou o técnico, está tentando se encontrar realmente na competição. Então foram jogos interessantes. O Flamengo, mudança de treinador, o Flamengo agora começa, não sei se vai ser aquele Flamengo do ano passado, ainda está muito longe. Principalmente porque o Bruno Henrique não voltou a jogar ainda, né? Tá machucado. O Gabigol ainda, por mais que tá fazendo gols aí, mas não é aquele artilheiro do ano passado, né? O Everton Ribeiro voltou a jogar o que jogou ano passado, tá começando a voltar a jogar o que jogou ano passado. Já o Arrascaeta ainda tá devendo um pouquinho, mas a gente sabe que são grandes jogadores. Então o Flamengo começa a mostrar que talvez seja o Flamengo do ano passado. Vai ser difícil. Do ano passado não vai. Mudou o treinador, mudou alguns jogadores estão pensando já em sair do time também, né? Porque tem o assédio, principalmente do Benfica, que foi o time que o Jorge Jesus foi. Tá? Então tudo isso dá esse tempero a mais para o campeonato. Temos o São Paulo também, que era sempre um incógnito, né? Que é o Fernando Diniz, e gosta de fazer bons times, mas ele vai, parece aquele motor de Fusca antigo, né? Mas não consegue avançar muito na competição. Os times do Fernando Diniz são assim, dá aquela impressão que vai, mas acaba não indo. Tem o Atlético Mineiro com o Sampaoli, esse sim, o Atlético Mineiro fez alguns investimentos pesados, mas ainda também não engrenou. Foi líder da competição por um período, algumas rodadas, mas está ali também caindo e vai, e não consegue engrenar. O São Paulo está tendo dificuldades. Então, esse campeonato está muito surreal por isso. Então, está muito aberto. Então, precisamos. Agora nós vamos entrar em Ceará e Fortaleza, que Ceará e Fortaleza aproveitem essas rodadas aí de indefinições dos outros times para pontuar bem. Hoje, daqui a pouco, eu vou colocar a classificação. O Fortaleza e o Ceará estão bem, né? Na zona de Sul-Americana, Libertadores lutando lá, mas a gente sabe que daqui a pouco pode mudar tudo isso aí. Pode ser que aconteça aí coisas inesperadas, né? Surpresas aí nessa competição, mas é isso que precisam fazer, Ceará e Fortaleza, aproveitar esse momento. Tem até, agora falando dos jogos, Fortaleza e Sport. Ronald, pode falar, Ronald. Tá. Então, falando do jogo Fortaleza e Sport, colocar de novo aqui na tela os resultados para vocês verem. Então, Fortaleza, quarta-feira, venceu o Sport por 1-0. Jogo na Arena Castelão, claro, sem torcida, como o Sansão já avisou, que é o time jogando em casa só não vai ter desgaste da viagem, mas não tem muita coisa para fazer. Então, jogo no Castelão,
Fortaleza 1, Sport 0. Ronald narrou essa partida pela Rádio Voz do Repórter. Eu comentei e o Sansão estava nas reportagens. Então a gente pode falar de cátedra sobre esse jogo. Aí eu já vou começando, tá? Eu vou abrir logo para vocês, não. Vou logo começando. Fortaleza fez uma excelente partida? Não. Fortaleza mereceu ganhar? Mereceu. 3 pontos na sacola? 3 pontos na sacola. Para mim, o mais importante é isso. Vai lá, Ronald. Eu não falei nada, eu não quis falar de novo, mas já que você me chamou, acredito que o Fortaleza foi uma boa partida. Eu contraponho a sua opinião. Eu acho que o Fortaleza jogou com um time muito forte. O Sport Recife, que vinha de 2 vitórias sequentes, né, contra o Goiás e contra o Grêmio, Porto Alegre. E tem bons jogadores. Infelizmente, eu olhei para a prancheta, está lá em cima, tem que levantar daqui para pegar a prancheta, mas de cabeça dá para perceber que o Poli é um bom goleiro. O Patrick é um ala muito interessante, muito eficaz. O jogador tem um peso muito grande já no futebol. O Maidana, excelente zagueiro. Eu queria ter essa dupla de zagueiro que o Sport tem. Né? O Maidana e o Adrielson. Eu não tenho a escalação por fora aqui na memória. E agora o fraco, não sei, foi a atuação espetacular do Romarinho, né, do lado direito, que deu um baile ali no Juba, né? Esqueci de ver o nome dele, lateral esquerdo dos pontos. Mas aí vem um esporte, na minha opinião, bem interessante, um time que não deve cair, né? Mas, por causa, o pessoal confunde muito dela. A questão do momento financeiro que o time atravessa, a questão de cair. O esporte está numa baba, tá? O presidente está chorando, tá? A diretoria está lamentando a situação do esporte, tá? A cada dia aparecem novos problemas financeiros lá em Recife. Mas isso não quer dizer que isso vai afetar. O esporte é um clube muito forte, certo? O esporte tem uma doutrina de trabalho, de direção, de campeonato nacional brasileiro. E esse time do esporte que tem Elton ainda na frente, jogando aquela bolinha de boa ainda, tem ali o seu companheiro de ataque, Marquinhos. Enfim, tem jogadores bem legais, mesmo um treinador inteligente. O Jair Ventura. É um treinador que é um dos inovadores do futebol, na minha opinião, é o Jair Ventura. Eu tenho a impressão que o Fortaleza jogou pra caramba porque o esporte é um bom adversário também. A gente tem que olhar esse lado aí. Deu pressão no final, deu. É natural que isso acontecesse. Viu o esporte, né? Deu pressão no final, não bola na praia. Mas assim, também tivemos chances de fazer 2, 3, 0. Eles bateram muito. A arbitragem também olhou nessa parte disciplinar, principalmente em cima do Romarinho. Desceram a lenha mesmo, sem dúvida, com gols de gás. Deram uma sapatada no David também lá. Eu lembro qual jogador do esporte atingiu. Eu acho que ontem. Alguém falou? Sansão. Não, porque você deu uma pausa aí, eu achei que era hora de entrar, mas não era, foi a internet que deu aquela paradinha. Mas vamos lá, eu diria para você que eu sabia, eu, o Ronald, o próprio Leandro, o Clobão e o Charles Bandeira, a gente fazendo parte do tricolor pela Web Rádio Voz do Repórter, a gente sabia da dificuldade de Fortaleza encontrar. E aí passa aquela história, sabe, Leandro, do nivelamento que a gente falava. Esse mesmo esporte que praticamente não tocou na bola assim, para oferecer perigo para o Fortaleza, segurou o Grêmio, Porto Alegrense, Grêmio do Renato Gaúcho, time altamente ofensivo, que joga para vencer, segurou e venceu o Grêmio. Quer dizer, é um nivelamento que a gente sempre fala. E o esporte já conhecia muito o Fortaleza, desde a Copa do Nordeste. O Jair Ventura é um cara muito inteligente, inovador, como diz o Ronald Pinheiro, mas é aquilo. Deu para fazer a conta puxar, não deu para fazer uma exibição de galo, até porque é quase impossível fazer isso no Campeonato Brasileiro hoje, devido àquele nivelamento que a gente já falava. O esporte é um bom time, é claro que eu não sei até o final se vai brigar para ser rebaixado, se não vai, mas deu muita dificuldade. A gente costuma dizer assim, foi só 1-0, foi bola parada, mas eu acho que o Fortaleza produziu a contenda. Agora, dá mérito ao esporte também, porque também soube se defender. Não foi fácil para o Fortaleza achar o gol, mas está de parabéns o tricolor de aço. Mas eu quero dizer, aí entra naquela coisa do nivelamento
que eu falei. Esse mesmo esporte que a gente achou, muita gente achou o resultado magro, 1-0, venceu o Grêmio Porto Alegrense, o time fadado a atacar, e segurou o Grêmio lá e conseguiu um bom resultado. Então é assim, aquele nivelamento mesmo, que a gente falou agora há pouco. Exatamente. Mas assim, a gente vê o time do Fortaleza, que até eu falei, jogou bem, não jogou, Ronald. Quando eu falo assim, não jogou, é porque a gente quer sempre mais, né? A gente espera sempre que o nosso time seja o melhor, o nosso time que eu falo do representante cearense, seja o melhor, jogue bem, faça goleada. Mas, voltando ao que eu falei no início, o nosso campeonato brasileiro está muito surreal. Você ganhar de 1-0 contra um adversário direto é goleada, né? É goleada sim, porque são 3 pontos, você venceu um adversário direto, você segurou um adversário que estava ali pertinho, inclusive passou, o Fortaleza na classificação, a gente passou o Sport, tá? Então, como isso é importante. E a gente vê também a desenvoltura do time, por exemplo, o Oswaldo, que a gente sabe que fez um grande jogo, que o Fortaleza no jogo anterior tinha feito a partida contra o Flamengo. O Oswaldo, que fez uma boa partida contra o Flamengo, inclusive foi o pênalti do Fortaleza contra o Flamengo, foi o Oswaldo que sofreu. O Oswaldo foi bem marcado no jogo contra o Sport. O Ronald ressaltou aí a defesa do Sport, que é muito forte. E o Jair Ventura, que é um treinador que a gente já conhece, o Jair Ventura, o neto, né? Filho do Jairzinho. O que ele fez? Ele não deixou o Oswaldo naquilo que o Oswaldo é mais forte, no 1 contra 1. Sempre deixava um na marcação do Oswaldo, um ali na cobertura e mais um chegando. Então o Oswaldo não teve vida fácil. O Oswaldo sempre não era 1 contra 1, não. Era 1 contra 2, muitas vezes 1 contra 3. Então o Fortaleza não conseguiu muita coisa com o Oswaldo. Aí apareceu o Romarinho, que fez uma boa partida. E falo também de um jogador que a torcida tá pegando o pé. A gente também tá pegando o pé, porque tá devendo, porque a gente sabe do potencial dele, que é o David, tá? Mas aí eu falei, inclusive na transmissão, que o David começa a encontrar, ou o Rogério Ceni começa a encontrar uma posição ali para o David. Começa a colocar ali o David mais centralizado, mais próximo do Wellington Paulista, para fazer uma espécie de segundo pivô para os jogadores do Fortaleza. Então, Paulista, para Oswaldo, como estão como titulares, quando estão em campo, como também para a chegada de um volante, né? O Felipe, o Juninho, como também para os laterais. O David, mesmo mais centralizado, ele consegue pela direita e pela esquerda. Então, o David começa a se achar dentro da equipe e começa a fazer uma função tática muito importante para a equipe. Não é o David que a gente espera ainda, mas começa a fazer uma função tática muito boa para a equipe nesse sentido, de deixar os seus companheiros na cara do gol, de criar jogadas, e principalmente por dentro, porque antes o Fortaleza era muito previsível, né, Sansão e Ronald? O Fortaleza só jogava ali pelas laterais, pelas beiradas, como a gente fala hoje, com o Romarinho, com o Oswaldo, ou com o Yuri César quando está em campo, então fica fácil marcar. Hoje o Fortaleza já tem uma jogada mais forte por dentro, né? Se está meio congestionado nas laterais, que é mais difícil, mas se o time quer congestionar as laterais, o Fortaleza pode entrar por dentro com a bola no chão, né? Fazendo com que o David atuar mais, abrir marcação, o Wellington Paulista com a movimentação que tem e acabar abrindo espaço para as ultrapassagens dos outros jogadores. Então isso dá um ânimo pra gente, não só da imprensa, como também para o torcedor, que o Rogério começa a mexer nas peças dentro do campo, não nas peças de titular, porque praticamente o time titular a gente já sabe qual é, e o time começa a render um pouquinho mais. Léo, mas foi contra o Sport e tal. Sim, foi contra o Sport, mas com tudo aquilo que o Ronald disse, que eu concordo com ele, é um adversário dificílimo. Então foram 3 pontos para se comemorar, 3 pontos na sacola, como a gente gosta de falar, e 1-0 nesse campeonato brasileiro é goleada sim, porque são 3 pontos, o que vale são 3 pontos, o que vale é ir marcando essa pontuação para, primeiro, por enquanto ainda, se distanciar da zona de rebaixamento, segundo, buscar uma Sul-Americana, terceiro, buscar uma Libertadores e quarto, buscar o título. Aí já era um sonho, mas quem sabe, né? Tudo é possível buscar o título também, já que estão os 20 disputando, mas
Nós temos alguns campeonatos dentro da Série A do Campeonato Brasileiro. E para sairmos do Fortaleza, entrarmos no Ceará, aí na quinta-feira à noite, Internacional 2, Ceará 0. Ronald, viu o jogo? Não, eu sou sincero, eu estava caminho fazendo o programa de comportamento de nós, então deu para ver mais. Eu vi um comentário do Sessão Mineira, bem breve, sobre o jogo. Ele disse o seguinte: olha, foi 2-0 pro Inter, mas pelo que eu vi, o Ceará não merecia essa derrota. Esse resultado não traduz o que aconteceu no campo. Então, eu peço até desculpas aí aos telespectadores por estarem, mesmo quando eu tenho que me virar para cá para poder passar alguma informação do Manuel Guarino, tá certo? Mas eu deixo esse mote aí, essa breve opinião que o Sansão deu para nós lá no Garra Tricolor, porque você faz parte desse grupo sendo que agora não tem o sinal dele. E o Sansão falou exatamente isso. Quem viu o jogo não viu, acho que quem só viu o resultado não viu o jogo. O Ceará não foi bem, não mereceu ter perdido 2-0. Não sei se o Sansão falou exatamente isso, ou se foi isso mesmo da Sansão. Exatamente, Ronald, assim, claro que eu não acompanhei na íntegra, né, mas assim, o pouco que eu vi, o Ceará, principalmente no primeiro tempo, abusou do direito de perder gols. E aí eu imaginava, o Ceará vai todo quebrado contra o Internacional, cheio de desfalque, até sem treinador, né, que seja o seu titular, que foi expulso contra a gente. Eu imaginava até que o Internacional teria, teoricamente, uma facilidade maior. Mas digo para os senhores, se o Ceará consegue converter em gols as oportunidades que teve, o resultado seria um outro. Só que, assim, a máxima do futebol já diz, né? Contra time grande não pode haver vacilo. E o Ceará, se você vê os melhores momentos do jogo, antes mesmo do Internacional abrir o placar, o Ceará perdeu pelo menos 2 grandes oportunidades, e contra time grande não se vacila. No Internacional foi lá, a lei do ex funcionou de novo contra o Ceará e tal, mas assim, 2-0 pro Inter, beleza, deu um script, a gente já esperava. O que não esperava era o Ceará, mesmo com todos os problemas, criou várias situações e abusou do direito de perder gol dentro do domínio do Internacional. Na minha opinião, o placar não diz o que foi o jogo em si. Né? Eu acho que, assim, com toda extensão do mundo, o Ceará merecia uma sorte melhor no quesito de gols ontem. Olha, Sansão, concordo contigo. Eu assisti o jogo, tá? Eu acompanhei o jogo, a gente que analista esportivo, quanto mais jogo, a gente continua assistindo. Confesso que teve uma hora que eu... Vai dizer isso pra mulher! E eu sei que é isso. Claro que a gente mudei um pouco de canal, às vezes, para dar uma olhadinha no Clássico Paulista, mas depois, não, vou ficar no nosso representante praticamente o jogo todo. E concordo contigo, no primeiro tempo, o Ceará, mas lembrando, o Ceará entrou em campo, o Guto Ferreira, tá fazendo um grande papel, aí sem a sua zaga quase toda, né? Sem Samuel Xavier, sem o Luiz Otávio e sem o Bruno Pacheco. Então a zaga foi praticamente toda reserva, só o Thiago estava lá. Do meio para frente perdeu o Leandro Carvalho, que aí se é Leandro é bom. Eita, aí, Sansão. Mas aí, o que eu vou dizer isso? O Ceará no primeiro tempo estava arrumado, estava bem perfeitinho, perdeu algumas chances, estava encarando o líder da competição. Aí eu volto àquilo que eu estava falando no início. Esse campeonato está muito surreal, os times estão muito oscilando bastante, tem uma oscilação muito grande, porque o Ceará, fora de casa, jogando no Beira-Rio, com o time, a defesa praticamente toda a reserva, o que a gente esperava? O Inter golear, o Inter passar o trator por cima do Ceará, e não foi assim no primeiro tempo. O Inter penou, chorou para poder achar um gol já quase no final do primeiro tempo por uma falha de marcação lá do Ceará, e o Ceará todo quebrado. Mas aí é que veio a surpresa. No primeiro tempo foi muito parelho o jogo, o Inter saiu ganhando por 1-0 com a famosa lei do ex entrando em campo, né, que foi gol do Thiago Galhardo. Mas no segundo tempo aí foi complicado, porque logo no início parece que o Ceará demorou a voltar do intervalo.
No início do segundo tempo, o Inter deu uma canseira enorme na equipe do Ceará. O Ceará não conseguia se achar em campo e o Inter foi para cima. O que o Inter não tinha conseguido fazer no primeiro tempo, no início do segundo tempo foi para cima. E aí matou a partida numa falha, infelizmente, do zagueiro, do Lacerda, né? Do Gabriel Lacerda, que é o zagueiro do Ceará, que tem gol de base. Então, foi até ruim porque isso vai marcando o jogador. Ele já tinha falhado contra o Atlético Mineiro e falhou agora, mas ninguém fala dos outros jogos que ele fez e foi bem, né? É um bom zagueiro, claro, é novo, tem muito que aprender. Ele tá jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, então tem muito que aprender e nós temos que incentivar o garoto, porque a gente viu que ele tem muito talento e tem futuro aí, esse jogador. Mas infelizmente ele falhou, foi tentar sair jogando na frente do atacante do Inter. Não tem como, ali você é Série A de Campeonato Brasileiro, você não pode brincar daquele jeito, e isso eu tenho certeza que o Gabriel aprendeu ontem, tá? Então aí o Thiago Galhardo de novo vai lá e mata a partida. Aí depois o Internacional cozinhou o jogo, tal, foi melhor realmente. No final, no frigir dos ovos, foi melhor. Mas, mesmo com a defesa toda a reserva do Ceará, sem o Leandro Carvalho lá na frente, o Ceará mostrou que é um time competitivo. É um time que tem um elenco que vai brigar por posições melhores na competição. O que a gente falou do Fortaleza, a gente fala pro Ceará agora. Não fez um bom jogo, perdeu a partida, mas dá aquela emoção para o seu torcedor e dá uma esperança maior de um campeonato melhor para a equipe alvinegra. E ontem a gente viu alguns jogadores fazendo falta, que eles praticamente, principalmente o lateral esquerdo, o Bruno Pacheco, ele não aparece muito para a torcida, não aparece muito fazendo gol, mas ele taticamente ele faz uma ala esquerda ali, um lado esquerdo, muito importante. Como também o Leandro Carvalho, por isso que eu disse, viu, Sansão, se é Leandro é bom. O Leandro Carvalho ontem fez uma falta muito grande. O primeiro gol, quem assistiu o jogo, o primeiro gol do Inter saiu do lado esquerdo, né, que o Bruno Pacheco não estava, e quem está lá junto com ele ajudando na marcação é o Leandro Carvalho, que também não estava. Para quem viu o jogo, ou quem vai procurar depois o lance, o atacante lá do Inter, que eu não lembro quem foi, deu um drible, que a gente chama aqui no Ceará, e acho que quase todo o Brasil, a gente chama de drible da vaca, deu um drible da vaca no Kleber. Era o Clebão que estava lá fazendo a marcação na ala esquerda do Ceará, defensiva do Ceará. Levou um drible da vaca desconcertante, cruzou na área e o Thiago Galhardo fez o gol. Vinha de frente pro gol, ficou mais fácil. Então, se tivesse Leandro Carvalho lá e Bruno Pacheco, era diferente. Então, esses jogadores, o Leandro Carvalho, até eu quero aqui dar o braço a torcer, porque eu estava até com raiva do Leandro Carvalho. Por ele ter meu nome e por ele estar sendo tão ruim. Por quê? Porque ele era expulso. Quando não é expulso, é cartão amarelo, prejudicando o time. Mas agora ele voltou a jogar, mais uma vez, igual o Bruno Pacheco. Taticamente quase que perfeito. No jogo contra o Fortaleza, o Leandro Carvalho foi quase que perfeito. Ele não apareceu no ataque, mas ele atrás, ele fechou uma linha ali e não deixou os atacantes do Fortaleza se criarem por ali. Então ele está fazendo uma função tática muito boa. Então parabéns para ele e parabéns principalmente para o Guto Ferreira, que a torcida carinhosamente, né, tá apelidando ele de Gordiola, né? Gordiola do Nordeste, né? O nosso Guto Ferreira. Porque tá fazendo um grande trabalho. Um elenco que tem, claro, o elenco que tem, comparando com o Flamengo, com o Atlético, com o próprio Inter, fazendo um grande trabalho. Então, a derrota de ontem foi sofrida para a torcida alvinegra e para o Ceará, foi. Mas ao mesmo tempo dá aquele alento, como também deu para o Fortaleza. O Ceará está numa crescente muito boa, está com um futebol muito coerente, muito consciente dentro das quatro linhas. Então, prenúncio aí dele fazer uma boa competição, pelo menos até aqui. Lembrando, e precisa... Rapaz, eu acho até injusto, né, a comparação do Gordiola, né, do Guto Ferreira com o Gordiola, rapaz. Nem acho o rapaz tão gordo assim, nem acho. Mas na verdade, assim... Na verdade, Leandro e Ronald, eu acho que o Ceará, ele tem um grave problema. Se ele sair na frente, dá uma beleza. O problema é que o Ceará não sabe correr atrás. É um time fadado a defender, e quando tem que correr atrás do seu gol, quando tá 0-0, o jogo tá normal, porque dá o bel prazer pro Ceará no que ele tem de melhor, que é o contra-ataque. Agora, o Ceará precisa aprender a correr atrás do resultado. Não vai ser toda hora que ele vai sair na frente. Então aí que está o grande problema do Ceará.
é um time fadado a se defender para jogar por uma bola. E quando toma o gol antes, aí fica complicado. Aí você captou o jogo do Guto Ferreira. O Guto Ferreira, com o elenco que ele tem, ele faz isso, né? Se fecha bem, tem uns volantes que sabem jogar bola. Aí vou dar aí um destaque ao Charles, que é realmente o pulmão desse meio campo do Ceará. Se fecha bem direitinho, vai lá achando um gol, aí pronto. Aí ele ganha a partida, tranquilo. Se ele não achar um gol, aí fica um pouquinho mais difícil para tentar criar, para tentar ir atrás, porque falta ali um meio mais criativo. Mas você praticamente aí resumiu o que é o esquema do Guto Ferreira, que com as peças que tem, tá fazendo um grande trabalho, né? Então a gente espera que Ceará e Fortaleza continuem assim nessa atuada, ganhando jogos, principalmente dos seus adversários diretos. Porque, pessoal, a gente não quer enganar ninguém aqui. A gente sabe que temos alguns campeonatos brasileiros dentro da Série A. Por exemplo, Fortaleza e Ceará estão brigando contra Curitiba, contra Goiás, contra Atlético Goianiense, contra Bahia. Quem mais? Curitiba. Então, não adianta o Fortaleza e Ceará tá brigando contra o Flamengo, contra o Inter, contra o Atlético Mineiro. Acho que por enquanto eu coloco só esses 3. Mas se der espaço, esses times a gente consegue ganhar também, tá? O campeonato está aberto para isso. Aí nós temos aqueles times que estão ali tentando. Corinthians está muito mal, né? Ainda não conseguiu se acertar com o Thiago Nunes, né? Palmeiras, com o Luxemburgo ali, vai, não vai, parece que agora está começando a melhorar. Aí nós temos aqueles times incógnitos que não tem bons elencos, mas pode aparecer aí, como é o Fluminense. O Botafogo também, o Fortaleza perdeu pontos contra o Botafogo que não era para ter acontecido. Mas é um campeonato longo, né? Só vai acabar no próximo ano devido à pandemia. Mas é jogo a jogo, é rodada a rodada. Vamos para a próxima rodada? Vamos, mas deixa eu só botar um aqui, panos quentes aqui na situação para a gente sentir uma dor. Eu vi em algum programa de canal fechado, eu não lembro agora o nome, que o nome de Rogério Ceni estaria sendo ventilado lá no Corinthians. E olha, na situação que o Corinthians se encontra, não é muito difícil o André Sanches, né, resolver vir atrás do Rogério, não. Eu acho que esse treinador do Corinthians, ele vive uma situação muito ruim. Está sempre no fio da navalha. E já ouvi falar, ele disse em alguma emissora, que eu não estou me lembrando agora, que não veria nenhum problema em convidar o Rogério Ceni para, se porventura precisar, ser treinador do Corinthians. E isso, palavras do André Sanches, isso aí acende uma luzinha, porque esse rapaz lá do Corinthians está com um fio na navalha, sempre correndo contra o tempo. Falar alguma coisa, Ronald? Com certeza. Eu estava só esperando uma chance. Thiago Nunes. Você aí, na cara do gol. Certo. O Rogério foi soldado do Cruzeiro. Disse não também. Agora, né? Semana que passou. E agora, o Santos me presenteou com essa informação aí, a sondagem do Corinthians. A gente vive um momento que não precisa nem se estender muito sobre o Corinthians. A situação do Corinthians hoje é uma situação totalmente adversa. Eu digo que o Rogério não deva ir. Se ele for, caso ele vá, ótimo. Vai, Rogério, vem Thiago Nunes para nós aqui. Porque eu tenho a impressão que o Thiago Nunes está entre os 5 melhores, eu avalio assim, entre os 5 melhores treinadores do futebol brasileiro. Acredito até que o Thiago Nunes está sendo prejudicado pela maneira, a escola corintiana, nos últimos tempos, né? De ser a escola Mano Menezes, a escola Carilli. Então, eu acho que isso aí é uma doutrina do clube, praticamente tem guardado as proporções como o Barcelona tem lá na Europa. E o Barcelona não se acostuma com esse negócio de jogar por resultado. Não. O Barcelona ganhou um jogo do Campeonato Espanhol e vai à média com o clube presente. 1-0 em cima do Mallorca, essa semana, não sei se costuma manter o time do. Então o Corinthians tem esse problema, né? Eu acredito que o Rogério não vá, mas vai ser mais uma negativa do Rogério. Mas se ele for, fica aí a sugestão. Vai, Rogério. Vem, Thiago Nunes, que você tem praticamente a mesma maneira, a mesma filosofia de trabalhar,
o Rogério Ceni, eu acho que ele daria muito certo aqui no Fortaleza Esporte Clube. Normalmente, eu acho que ele não vem para cá. E o Rogério vai Detalhe, deixa eu só colocar os pingos nos is. Vejam só, vocês estão vendo o programa aí, né? Nós não estamos afirmando que o Corinthians fez proposta. Eu escrevi sua matéria num canal fechado de uma certa emissora que teria perguntado ao André Sanches das possibilidades do Rogério assumir o Corinthians se porventura tivesse que dispensar o atual treinador. Ele disse, olha, eu não vejo problema nenhum, o Rogério é um grande treinador e se precisar um dia eu farei proposta para ele, segundo palavras do repórter. Não são oficial, não é uma palavra oficial, foi uma coisa que eu vi no programa, mas já sonda-se, inclusive o Rogério Ceni, segundo as emissoras do sul do país, podendo até receber proposta do Corinthians, meu amigo Leandro Souza. Mas é normal isso aí, porque o Rogério esse treinador emergente, aí, então quando um time vai mal, sempre surge o nome dele. Já surgiu até pro Cruzeiro de novo, né? Então, o Bahia, quando o Roger caiu, então surge o nome dele. Agora eu concordo com o Ronald, viu? O Thiago Nunes aqui no Fortaleza seria muito bom. Agora o problema é o seguinte: quando você está fazendo um grande trabalho no clube, não é cheque em branco para que você vai fazer também um bom trabalho no outro clube. É outro ambiente, é um outro elenco. O Thiago Nunes ainda não achou o esquema dele com aqueles jogadores do Corinthians, tá? Então, sempre a gente tem que dar esse voto de confiança no treinador, dar o tempo para ele trabalhar, porque não é o mesmo ambiente que ele estava antes. Ele fez um grande trabalho, um espetacular trabalho no Atlético Paranaense, mas não foi aquilo tudo que se esperava no Corinthians, por enquanto. Mas é por tudo isso que eu falei, né? Tem essa questão da ambientação, ele tá desde o começo do ano, tudo bem, mas são outros atletas, é complicado, e teve também a pandemia. Detalhe, viu, Leandro? Pode falar, eu tô num ponto muito importante, Leandro, que é bom que os telespectadores atentem para isso. Isso que o Leandro falou está inserido no próprio Rogério Ceni. Ninguém, entre sã consciência, garante que o Rogério Ceni, deixando o Fortaleza para qualquer outra equipe, até mesmo o Barcelona, vai garantir que ele faça um grande trabalho lá, não. Às vezes o cara encaixa bem aqui, mas vai para lá e já fica faltando alguma coisinha. Então, assim, como aconteceu com os outros, pode acontecer também. O Rogério só acerta aqui no Fortaleza. Sair para tal equipe também não consegue encaixar, mas não por culpa dele, ele continua com o mesmo pensamento, só que por conta as peças da engrenagem do jeito que ele quer, né, Leandro? Isso, vai lá, Ronald. Olha, o Rogério só sai daqui do Fortaleza, daqui do Fortaleza, se for com a garantia de uma condição favorável para ele exercer o trabalho, a profissão dele, a doutrina, de uma maneira de trabalhar que ele tem, a liberdade que ele tem também de trabalhar que o Fortaleza está oferecendo para ele hoje. Ele já cometeu a burrada de ter o Cruzeiro ano passado, um time grande, não tem nada contra o Cruzeiro, pelo contrário, fico incomodado com a situação do Cruzeiro atual, pessoal, até contra isso que eu estou falando, mas eu não estou nem aí, minha opinião é isso. Eu vejo o futebol no contexto geral, não somente local. Então, eu penso que o Rogério só sai daqui se ele tiver um clube, uma agremiação, realmente tem condições para ele fazer o trabalho dele com tranquilidade. Pronto, é isso aí. Sob pressão, ele não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Eu, Ronald, eu complemento dizendo com tranquilidade, com liberdade também. Porque no Fortaleza, o Rogério foi... Eu acho que eu usei até o termo errado. Falava segurança dele. A liberdade. Porque o Rogério foi muito bom para o Fortaleza. Deu o título estadual, deu o campeonato do Nordeste e deu também uma vaga na Sul-Americana desse ano. Mas o Fortaleza também deu ao Rogério tudo isso que o Rogério é hoje. Tá? Porque o Rogério conseguia colocar seus pontos de vista, inclusive na definição, inclusive do café da manhã dos jogadores lá no clube. A posição da alimentação, dos itens de alimentação, era o Rogério que dizia primeiro isso, depois isso. Então, ele tinha toda essa liberdade. Então, eu concordo com o Ronald quando ele diz que o Rogério Ceni só vai sair se tiver essa liberdade que ele tem no Fortaleza. Que, por enquanto, os outros clubes eu acho muito difícil ele ter essa liberdade. Mas deixa eu colocar aqui na tela para todos e mostrar aqui a próxima rodada
do Campeonato Brasileiro, tá? Então, o primeiro jogo que a gente tem aqui, deixa eu só ver aqui. Pronto, já tá aí na tela para vocês, para você, meu amigo e minha amiga internauta. O primeiro jogo, o Atlético Paranaense contra o Coritiba, né? Esse jogo no sábado. No sábado também nós teremos Santos e São Paulo, clássico Sansão, né? 2 jogos apenas nesse sábado. No domingo, o Sansão, clássico Sansão. No domingo nós temos Fluminense e Corinthians. Aí tá assinalado na tela, teremos no domingo Grêmio e Fortaleza, lá no sul de novo, ou seja, mais um time cearense contra um time do Rio Grande do Sul. Tradição do Vasco, se Deus quiser. O jogo lá, né? Domingo também nós vamos ter o Atlético Mineiro contra o Bragantino, tá? Depois nós teremos Bahia e Atlético Goianiense. Aí aqui na Arena Castelão, domingo, nós teremos Ceará e Flamengo. Olha aí, Ceará pegou o Inter e agora pega o Flamengo. E complementando a rodada ainda no domingo, Goiás e Inter, Palmeiras e Sport e o clássico carioca para finalizar, fechar essa rodada do Brasileirão, Botafogo e Vasco da Gama. Alguma atenção a mais para esses jogos? Vou falar só dos nossos 2 representantes aí, né? Fortaleza joga fora contra a equipe do Grêmio. Ceará joga em casa contra o Flamengo. E aí, Ronald? Eu, assim, sem nenhuma demagogia, meu amigo Leandro, eu acho a vida melhor do Fortaleza contra o Grêmio. Eu acho que o Ceará terá muita dificuldade para segurar o Flamengo aqui, porque devido ao próprio esquema que o Ceará joga. Ele vai esperar um Flamengo, só que se ele espera um Flamengo, ele vai ser engolido pelo Flamengo. E já o Fortaleza não, eu estou com uma boa expectativa, porque o Renato Gaúcho joga para cima e quem vem para cima do Fortaleza também dá campo para o Fortaleza avançar. Estou otimista com relação a Fortaleza e Grêmio e preocupado com o Ceará contra o Flamengo, sinceramente falando. Não vem aqui nenhuma demagogia, não. É pelo estilo de jogo que o Ceará se impõe. Ele se fecha e se fechando, esperando o Flamengo lá atrás, como o Ceará gosta de fazer, vai sofrer um pouquinho. Pode vir a vencer? Claro que pode. É um jogo de futebol, ninguém sabe o que acontece. Mas é muito mais... Eu prevejo aqui muito mais sofrimento para o Ceará segurar o Flamengo do que o próprio Fortaleza encarar o Grêmio lá, né, nos seus domínios. Ronald, fala agora. Sim. Fortaleza ele começou sua temporada de uma forma diferente de qualquer clube do Brasil, 2020. Porque ele se preparou para uma competição internacional, a primeira da sua história, uma intensidade muito forte. Tanto é que em fevereiro ele já estava jogando. Toda a seleção, todos estamos assistindo. Em fevereiro, Fortaleza estava jogando como se tivesse no mês de setembro do ano passado. Com aquela intensidade, aquela harmonia, né? Contra o Independiente, pela Copa Nordeste, jogos maravilhosos. Então, eu fiquei até pensando, claro, eu não sabia que ia acontecer isso aí, está acontecendo agora. O Leandro caiu a conexão com ele. Caiu a conexão do Leandro com a gente. Mas eu não sabia, Sansão, que o Fortaleza ia. Agora voltou, o Leandro tinha caído aí. Então, o Fortaleza, ele entrou com essa intensidade tão forte que eu pensei assim, lá em fevereiro, eu pensei, como é que o Fortaleza vai chegar lá em setembro, outubro, novembro, final da temporada? Vai chegar só o caco. Mas não, teve essa paralisação, o Fortaleza está praticamente retomando o ponto do bolo, ponto doce, sei lá, está sendo ainda procurado pelo Rogério Ceni, está no ponto certo. E eu acredito que o Fortaleza tem um jogo difícil. Eu tenho a impressão de jogar contra o Grêmio lá, em qualquer condição. É complicadíssimo. Eu tenho a impressão que o Fortaleza pega um jogo complicado lá contra o Grêmio e vai ver o Ceará contra o Flamengo, vai pegar de novo pela frente o melhor time do Brasil. Esse sim, dando de novo aquele, apesar de estar sendo o altitude, ter perdido algumas peças, mas o Flamengo continua sendo o melhor time do Brasil. Então, os dois times cearenses, Ceará e Fortaleza, vão pegar osso duro de roer para Dedéu nesse final. Pode se preparar.
E eu vou com o Ronald, viu, Sansão? Me perdoe, mas eu vou com o Ronald, porque essa rodada vai ser muito indigesta para ambos os clubes, viu? Muito difícil, tanto para Ceará como para Fortaleza, porque são jogos dificílimos. O Flamengo vem buscando aí essa melhora na competição e está melhorando bastante, está mostrando um melhor futebol do que no início. O jogador começa agora a encaixar as peças, tá? Então é complicado para o Ceará, como também é complicado para o Flamengo, o Fortaleza, jogar fora de casa contra o Grêmio, a escola gaúcha, como o Ronald falou bem. Então A portaria, Leandro, como eu estou vendo agora, Bahia 0, estou vendo não. Dá para observar ali, né? Bahia 0, Grêmio 2, lá no Pois é difícil, é muito difícil o Fortaleza jogando fora lá contra o Grêmio. O Grêmio que a gente sabe que está um outro patamar do Fortaleza, mas jogo a jogo, são 90 minutos. Quem vai decidir isso aí no final são os 11 jogadores e mais os 5 depois que entrar, né? Eu vejo infelizmente, uma rodada muito complicada para os nossos representantes. Mas vamos torcer para que tenhamos um grande futebol nesse final de semana e que as nossas... vamos ser bem bairrista mesmo, torcer pelos nossos representantes, tanto Ceará... Deixa eu tentar amenizar a situação. O que eu esqueci é que pelo estilo de jogo de cada um, eu acho que é mais complicado o Ceará vencer o Flamengo em casa do que o Grêmio, o Fortaleza conseguir aprontar para cima do Grêmio. Veja bem, o Grêmio é um time que joga, propõe jogo, mas deixa jogar. Já o Flamengo, se deixar o Flamengo tomar conta do jogo, o Ceará não segura o Flamengo. E o que é que eu estou dizendo isso? Porque o estilo de jogo do Rogério Ceni é muito idêntico ao do Grêmio. Se o Grêmio vem, mas o Fortaleza também vai atacar, e aí é onde vai ter que saber se suplantar. Assim, quando eu digo o Grêmio vai atacar, porque o Renato Gaúcho tem praticamente o mesmo estilo que o Rogério Ceni. Ele não gosta de jogar esperando o adversário. E aí é onde o Fortaleza, no meu modo de entender, cai até na minha conta com aqueles resultados descartáveis, né? Que o Fortaleza pode até dispensar. Mas poderemos surpreender o Grêmio. Acho muito mais provável surpreender o Grêmio do que o Ceará conseguir surpreender o Flamengo aqui. Não, eu entendi bem. Agora é torcer para que tanto o Ceará como Fortaleza e Ceará tenham boas jornadas esportivas neste final de semana, tá? E pessoal, infelizmente estamos chegando ao final do programa já. Oh, que pena, foi rápido, né? Bate-papo assim descontraído, rápido, mas estamos acabando hoje o primeiro programa Giro na Voz do Repórter aqui pela sua TV Serra Verde. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Próximo sábado vamos estar aqui de novo, se Deus quiser, se nós não formos expulsos aí da TV, né? Mas próximo sábado estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Um abraço, Ronald, um abraço, Sansão. Suas despedidas aí, Ronald. Eu quero agradecer pela oportunidade, a educação da Serra Verde, dando essa oportunidade aí e desejar muito sucesso. Agradecer também aos colegas, né? O nosso âncora aí, o Leandro Souza, e o Sansão Moreira, que dispensa comentários. E desejar boa sorte para o Fortaleza, ao Ceará, neste domingo, amanhã, nos seus respectivos jogos. Quando eu falo que vão ter consecutivo, eu me despeço só com essa aqui. Eu quero dizer que os dois estejam derrotados, porque só o peru morre de véspera. Eu acredito que não vão encontrar pedreira, mas pode acontecer uma vitória até uma vitória do Rosão contra a equipe do Mengão, como pode acontecer também que o empate uma vitória do Fortaleza lá no sul do Grêmio, mas é pedreira e essa é o meu pecado. Beleza, gente? Obrigado, Leandro, pelo convite. Obrigado, meu amigo Ronald Pinheiro. Quero lembrar a todos que estaremos aí. Um abraço a toda a gente que está curtindo aí a Serra Verde, curtindo a gente. Valeu, é um prazer, estaremos juntos sempre. Um abraço do coração desse amigo. Estaremos aqui outras jornadas por aí. Valeu, Leandro, valeu, meu amigo Ronald. Lembrando
que nós vamos comer churrasco a semana toda, porque vem o Grêmio no domingo e o Internacional no meio de semana. É churrasco aqui no Ceará, meu amigo Ronald. Valeu, obrigado! Eu que agradeço, Ronald, eu que agradeço, Sansão. Aguarde só um instantinho, mas é muito bom terminarmos hoje o primeiro programa de estreia, o Giro na Voz do Repórter. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais, nas suas mídias sociais. Faça esse programa crescer todo sábado a partir de 11 da manhã aqui na sua TV Serra Verde, com reprise aos domingos, meio-dia. No horário do almoço você acompanha o Giro na Voz do Repórter. E nos próximos programas a gente aí deixa contatos, a gente pede para que vocês entrem em contato conosco, deem suas sugestões de pauta, né? Coloquem sua participação, mande áudio, vídeos que a gente coloca aqui também no programa Giro na Voz do Repórter. Então, esse foi o programa de estreia. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final do nosso episódio do podcast Comenta na Voz. Divulguem para os seus amigos, em suas mídias sociais, para a sua família, enfim, faça crescer aí a audiência do podcast Comenta na Voz. Ele que está além do site da Voz do Repórter, www.vozdoreporter.com, também está lá no meu canal no YouTube, canal do Leandro Souza, como também nas plataformas de podcast aí que você já conhece, no Spotify e também no Google Podcast. Dá uma procurada lá no podcast Comenta na Voz. Muito obrigado a todos, compartilhem e até o próximo episódio, se Deus quiser.